Meu pai me humilhou por ter falhado no exame da ordem, dizendo que eu manchara seu nome, enquanto seus filhos andorados destruíam sua honra de verdade. No dia em que os resultados saíram, ele me chamou em seu escritório. Já sabia que eu havia reprovado antes mesmo de eu saber, graças a conexões na ordem dos advogados. Não perguntou se eu estava bem ou o que havia acontecido, apenas deslizou uma carta digitada sobre sua mesa de mogno. Dizia que eu não era mais seu filho e que tinha uma semana para sair de casa. Ele explicou que o nome da família significava algo na comunidade jurídica e que eu havia manchado ao falhar. Depois de 7 anos de educação pagos por ele, usou a palavra manchado, como se fossemos talheres de prata precisando de polimento. Meu irmão Nathan já era sócio do escritório do pai, aprovado na primeira tentativa 5 anos antes. Meu pai organizou uma festa de $20.000, convidou todos os juízes e advogados do estado, fez um discurso exaltando Nathan por perpetuar o legado da família, e Nathan sorriu em seu terno sob medida enquanto meu pai o chamava de filho que tornava tudo digno. Minha irmã Lídia passou 2 anos depois, outra festa enorme, outro discurso sobre orgulho familiar. Ele lhe comprou um Mercedes com placa personalizada Lavier One, mesmo sem ela sequer exercer a advocacia, casada com o filho de um senador e jogando tênis no clube. Mas havia passado no exame, então ainda era digna de ser da família. Eu, por minha vez, estudei 8 meses, fiz todos os simulados, contratei professores com meu próprio dinheiro, porque meu pai dizia que eu deveria me virar sozinho, como Nathan. Só que Nathan tinha o treinador pessoal do pai e todo o material antigo, estudava em tempo integral com todas as despesas pagas, enquanto eu trabalhava à noite em um depósito para pagar aluguel, porque o pai me cobrava por morar em casa depois da graduação. No dia da reprovação, meu pai trocou as fechaduras. Minha mãe ficou atrás dele chorando, sem dizer nada. Nathan ajudou a empacotar minhas coisas e sugeriu que talvez eu fosse mais para cursos técnicos. Lídia postou nas redes sociais que nem todo mundo nasceu para a grandeza, e estava tudo bem, usando meu fracasso como motivação para apreciar os vencedores. Acabei morando no carro. Meu pai havia coassinado o financiamento na faculdade, mas estava no meu nome, então não podia tomar o veículo. Tomava banho na academia, buscava vagas de emprego pelo Wi-Fi de cafés, ninguém contratava um formado em direito que havia reprovado na ordem, todos assumiam que havia algo de errado comigo. Finalmente consegui um trabalho em uma empresa de títulos, revisando documentos, trabalho mecânico, salário mínimo, mas era algo. Foi lá que conheci Robert, dono de uma empresa de investimentos imobiliários, que precisava de alguém que entendesse contratos, não se importava com a ordem, só queria que eu identificasse problemas nos contratos de compra. Em 6 meses, eu já gerenciava aquisições comerciais, aprendendo com ele sobre direito imobiliário pelo lado empresarial. Descobri que não era necessário passar na ordem para entender negócios de imóveis, só não podia representar clientes em tribunal. Eu era bom nisso, muito bom. Montei minha própria empresa de investimentos imobiliários, com Robert como mentor, usando meu conhecimento jurídico para encontrar brechas nas leis de zoneamento, comprando terrenos baratos e transformando-os em empreendimentos comerciais. Meu primeiro negócio rendeu 200 mil, não contei a família. Enquanto isso, Nathan enfrentava problemas, desviava dinheiro de contas fiduciárias de clientes para sustentar o vício em jogos, meu pai cobria os prejuízos há anos, repunha o dinheiro antes das auditorias. Mas, após a reclamação de um cliente, a ordem abriu investigação. Nathan precisava de 3 milhões para evitar processos criminais, meu pai hipotecou tudo, casa, escritório, aposentadoria, em nome de proteger o nome da família, o mesmo nome que eu teria manchado com um único exame. Lídia se divorciou depois que descobriram casos com seu professor de tênis e personal trainer, tentou esconder bens, foi pega, recebeu sanções por fraude, a ordem abriu investigação ética e meu pai gastou uma fortuna com advogados, ela acabou suspensa por 2 anos e perdeu tudo. O escritório do pai começou a perder clientes, notícias sobre o roubo de Nathan e a fraude de Lídia deixaram todos nervosos, jovens associados saíram, sócios retiraram capital. Então meu pai me ligou pedindo ajuda com um empréstimo, dizendo que sangue era sangue. Lembrei meu pai da carta em que ele me deserdava. Ele começou a rir, com aquela risada fria, e disse: "Você não vai me decepcionar pela 3ª vez, vai?" Desliguei o telefone e fiquei sentado no carro, diante do shopping da propriedade que eu acabara de fechar, ouvindo sua risada repetida em minha mente como um disco arranhado, aquele jeito de dizer, como se pedir dinheiro fosse uma piada que nós dois compartilhássemos. Minhas mãos tremiam ao segurar o volante e 3 anos atrás, ele havia me expulsado de casa com uma carta digitada, e agora queria que eu salvasse seus filhos perfeitos de seus próprios desastres.
Puxei o celular e liguei para Robert antes que eu pudesse me convencer a desistir. Ele atendeu no segundo toque, e eu despejei tudo de uma vez, palavras rápidas e raivosas. Meu pai precisava de dinheiro para cobrir o roubo de Nathan e as despesas jurídicas de Lydia, e ainda teve a audácia de perguntar se eu o decepcionaria pela terceira vez. Robert ficou em silêncio enquanto eu falava, apenas me ouvindo como sempre fazia. Quando terminei, disse algo que ficou comigo: eu não devia nada a pessoas que me descartaram como lixo, e que ajudá-las não mudaria quem eram nem me daria o pedido de desculpas que eu merecia. Ele tinha razão, mas isso não tornava a decisão mais fácil. Os 2 dias seguintes foram um tormento. Tentava me concentrar no trabalho, mas a mente sempre voltava para a ligação do meu pai. Uma parte de mim fervia de raiva diante do direito que ele sentia de me deserdar em um momento e implorar dinheiro no seguinte, mas outra parte, essa parte ridiculamente esperançosa, se perguntava se aquela crise poderia gerar algo verdadeiro entre nós, se talvez, ajudando-os, finalmente viriam que eu não era o fracasso que me rotularam. Eu odiava até pensar assim. No terceiro dia, resolvi investigar antes de tomar qualquer decisão. Precisava saber quão grave era a situação, e não apenas a versão do meu pai, onde tudo parecia um simples erro. Comecei pelo caso de Nathan. O site da Ordem dos Advogados tinha arquivos de reclamações públicas, e passei horas lendo cada documento. O que descobri revirou meu estômago. Meu pai dizia que Nathan cometera um único erro, que havia pegado emprestado de uma conta de cliente durante um momento difícil. Mentira! Nathan roubara de pelo menos 8 contas de clientes diferentes ao longo de 3 anos, montando todo um sistema para esconder os desvios, transferindo dinheiro de uma conta para cobrir outra, sempre um passo à frente das auditorias, e os valores só aumentavam, 50 mil aqui, 100 mil ali. O arquivo detalhava tudo em preto e branco, datas, valores, nomes de clientes. Alguns eram idosos que confiavam a Nathan suas economias de vida, uma mulher com demência teve seu dinheiro roubado enquanto Nathan fingia administrar seu patrimônio. Lendo aquilo, senti náusea. Não se tratava de um vício em jogos que saiu do controle, era um roubo calculado, planejado ao longo de anos, e meu pai sabia. Os documentos mostravam que ele havia coberto os déficits várias vezes antes que a ordem percebesse. Depois, investiguei o caso de Lydia. Meu pai tentará minimizar, dizendo que ela apenas escondeu alguns bens durante o divórcio, algo que muitas pessoas fazem. Errado de novo. A ordem judicial, registrada publicamente, provava que havia muito mais do que simples omissão de bens. Li cada página com o estômago embrulhado. Lydia não tinha apenas escondido bens, ela havia falsificado a assinatura do marido em documentos financeiros, mentido sob juramento durante depoimentos sobre contas bancárias e propriedades que possuía, e transferido dinheiro para empresas fictícias que criará para ocultar ativos durante o divórcio. O juiz usou palavras como a fraude deliberada e um padrão de engano, escrevendo que Lydia demonstrou total desprezo pela verdade dentro do sistema jurídico. A investigação da Ordem dos Advogados revelou ainda mais: ela falsificou certificados de educação continuada por 3 anos, nunca participou dos cursos obrigatórios e apresentava documentos falsos, e enquanto isso, jogava tênis no clube durante o horário que alegava estar em seminários legais. E, ainda assim, meu pai chamava tudo aquilo de simples mal-entendido, como se Lydia tivesse cometido um erro inocente. 3 dias após a primeira ligação, meu pai ligou novamente. A diferença na voz dele foi imediata, a arrogância havia desaparecido, substituída por algo próximo do pânico. Ele dizia que o escritório perdia clientes mais rápido do que esperava, que outros 2 sócios haviam retirado o capital e que precisava de uma resposta sobre o empréstimo. Eu disse que primeiro precisava entender a situação por completo. Isso o tirou do sério, começou a gritar, acusando-me de mesquinharia, de guardar rancor, alegando que a família deveria se apoiar em tempos de crise. Apontei que ele mesmo decidirá que eu não era família há 3 anos atrás. Ele retrucou que aquilo era diferente, que eu o envergonhara, que Nathan e Lydia enfrentavam consequências reais, e que perder minha casa ou dormir no carro não eram consequências de verdade. A ligação terminou com ele exigindo uma resposta até o fim da semana. Na manhã seguinte, encontrei-me com Robert no nosso escritório e espalhei sobre a mesa de conferências todos os documentos que havia coletado, reclamações da ordem, ordens judiciais, relatórios de investigação. Robert analisou tudo lentamente, lendo cada detalhe. Quando terminou, olhou para mim e disse algo que jamais esquecerei:
Seu pai está pedindo que você arque com as consequências de escolhas que ele próprio permitiu por anos. O mesmo homem que me chamou de fracassado por um exame agora implora para que esse fracasso salve seu legado. Ele me perguntou o que eu achava que aconteceria se desse o dinheiro ao meu pai. Nathan de repente se tornaria honesto? Lídia pararia de mentir? Meu pai pediria desculpas por me expulsar? Sabíamos as respostas. Robert concluiu que a única coisa que mudaria seria eu ficar sem dinheiro, enquanto eles continuariam exatamente as mesmas pessoas que sempre foram. Enquanto estávamos ali, meu telefone tocou. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez pegar. Era minha mãe? A voz dela tremia tanto que mal conseguia entendê-la no começo. Ela pediu desculpas, disse que deveria ter me defendido quando meu pai me expulsou, que errou ao permanecer em silêncio, e contou que vinha acompanhando meu sucesso à distância, ouvindo sobre meu negócio por amigos em comum, e que sentia orgulho do que construí sem a ajuda deles ou do nome da família. Não sabia o que dizer. Por 3 anos a tinha descartado como mais uma conivente, alguém que escolheu a crueldade do pai em vez de proteger o próprio filho. Agora ela se desculpava, e eu me sentia completamente desnorteado. Falamos por mais de 1 hora. Ela me contou coisas que eu nunca soubera sobre como meu pai controlava tudo no casamento, como ela havia se perdido tentando manter a paz, e, então, disse algo que me chocou. Tinha uma conta poupança que meu pai desconhecia, vinha guardando dinheiro aos poucos há anos, valores pequenos que ele não notaria. Disse que antes tinha medo de sair de casa, mas ver o que aconteceu comigo mudou algo nela. Pela primeira vez, enxergou claramente como meu pai destrói qualquer um que não se encaixe em sua imagem perfeita. Confessou que não sabia se teria coragem de realmente sair, mas, ao menos agora, sabia que tinha opção. O dinheiro estava lá se ela precisasse, e eu disse que a ajudaria se decidisse ir embora, que poderia ficar comigo até se reerguer. Ela começou a chorar e me agradeceu, e combinamos de nos encontrar para tomar um café na semana seguinte, apenas nós duas. Naquela noite, recebi um e-mail de Nathan, longo e cheio de desculpas sobre seu vício em jogos e a pressão de corresponder às expectativas do pai, dizendo que nunca quis machucar ninguém, que os clientes seriam ressarcidos com a hipoteca que o pai havia feito sobre a casa e o escritório, e que agora estava recebendo ajuda para seu problema. Mas, em todo o e-mail, não havia um pedido de desculpas para mim, nem sequer um reconhecimento de que ajudou a empacotar minhas coisas ou me sugeriu cursos técnicos. Ele apenas presumiu que eu iria ajudá-los porque éramos irmãos, como se os últimos 3 anos nunca tivessem existido, como se tivesse ficado de braços cruzados enquanto meu pai me destruía por causa de uma prova, enquanto ele roubava ativamente clientes vulneráveis. Li aquele e-mail 3 vezes procurando qualquer sinal de remorso ou reconhecimento de como me trataram. Não havia nada, apenas desculpas e suposições de que eu correria para salvá-los. Abri meu laptop e digitei uma única frase para Nathan: "Você se lembra de ter me ajudado a empacotar minhas coisas no carro depois que o pai trocou as fechaduras?" Enviei antes que pudesse pensar melhor. A mensagem ficou marcada como lida em minutos, mas não houve resposta. As horas passaram e Nathan permaneceu em silêncio. E aquele silêncio foi mais satisfatório do que qualquer pedido de desculpas poderia ter sido, porque significava que minha mensagem havia atingido exatamente o ponto que eu queria. Ele sabia o que havia feito e não conseguia se defender. A satisfação era fria e pesada no meu peito. 2 dias depois, caminhava pelo perímetro de um terreno comercial recém-adquirido quando um SUV preto parou junto à cerca da construção. O carro parecia caro, um daqueles modelos de luxo com acabamento cromado e rodas enormes. Lídia desceu, vestindo roupas de treino de grife, com logos sutis que custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava em um mês, o cabelo loiro preso em um rabo de cavalo e óculos escuros que provavelmente valiam o que eu ganhava em uma semana no trabalho com títulos. O SUV tinha placas temporárias de concessionária. Ela caminhou até mim sorrindo, como se fôssemos velhos amigos, fazendo perguntas sobre meu negócio e olhando a propriedade com interesse falso, dizendo que ouvirá por conhecidos em comum que eu estava me saindo bem no mercado imobiliário, tocando meu braço e rindo de coisas que nem eram engraçadas. Então disse que sempre soube que eu me reergueria, que era inteligente e determinado demais para deixar um revés me derrubar, como se sempre tivesse torcido por mim, ignorando o fato de que publicara nas redes sociais que meu fracasso era uma lição sobre apreciar os vencedores, palavras que me acompanharam nos piores momentos da minha vida, quando eu vivia no carro e tomava banho na academia.
Afastei meu braço de seu toque e disse que lembrava exatamente da postagem dela, palavra por palavra, que tinha visto sentado em um café usando o Wi-Fi deles para me candidatar a empregos que não me contratariam. Perguntei se ela lembrava de escrever que nem todo mundo nasce para a grandeza e que tudo bem, se lembrava de usar meu momento mais baixo como conteúdo para seguidores. Ela recuou, o sorriso falhou, disse que eu estava sendo sensível demais, que não era pessoal, que só queria ser inspiradora e que eu estava interpretando errado, lembrando que éramos família e que ela também passava por um momento difícil com o divórcio e a suspensão da ordem. Pediu que eu esquecesse o passado e a ajudasse, já que a sempre me apoiara. Quase ri dessa última parte. Em vez disso, disse para sair da minha propriedade e não voltar. Ela ficou ali, chocada, e depois entrou no SUV e se foi. Naquela tarde, Robert me chamou para a sala de conferências. Tinha papéis espalhados sobre a mesa, projeções financeiras, plantas de um enorme empreendimento comercial no centro, um complexo médico com lojas e prédios de escritório. Os números eram impressionantes e assustadores, precisaríamos comprometer cada centavo do capital disponível e concentrar toda a nossa atenção por pelo menos 6 meses. Robert me guiou pela análise, mostrando que o potencial de lucro poderia triplicar o valor da nossa empresa se executássemos o projeto corretamente, mas exigia foco total, sem distrações, sem atenção dividida, sem dramas familiares me afastando das decisões críticas. Sentados ali, diante daqueles números, soube que era a escolha: continuar sendo sugado pelos problemas da família ou me comprometer a construir algo real que fosse verdadeiramente meu. 3 dias depois, recebi uma ligação de um conhecido que trabalhava no Ministério Público. Havíamos feito faculdade de Direito juntos e mantido contato. Ele me perguntou se eu sabia que meu irmão enfrentava acusações criminais sérias. Eu disse que só sabia da investigação da ordem, nada mais. Ele me contou que o valor que Nathan roubara ultrapassava o limite para configurar crime de desfalque qualificado, múltiplas acusações. Meu pai vinha ligando diariamente para o Ministério Público, tentando negociar algum acordo, oferecendo restituição integral, cartas de referência de caráter, qualquer coisa para manter Nathan fora da prisão. Mas o procurador não se interessou. Nathan havia roubado clientes vulneráveis por anos, mostrando planejamento e intenção, não apenas um erro isolado, e o Estado queria fazer dele um exemplo. Naquela noite, meu telefone tocou e o nome do meu pai apareceu na tela. Quase não atendi, mas a curiosidade venceu. Ele começou a gritar antes mesmo que eu dissesse olá, acusando-me de investigar o caso de Nathan, fazer perguntas, checar registros públicos, e me culpando por tentar sabotar meu próprio irmão em vez de ajudar a família em crise. Deixei-o desabafar e, então, perguntei por que estava bravo comigo por ler documentos públicos, em vez de ficar bravo com Nathan por roubar de clientes. Disse que talvez, se ele tivesse responsabilizado Nathan anos atrás, quando o problema começou, em vez de encobri-lo e repor o dinheiro roubado, as coisas não teriam chegado a esse ponto. Meu pai respondeu que eu não entendia a pressão sobre Nathan, nem o que significava proteger o nome da família. Desliguei o telefone no meio da frase dele. 2 semanas depois, veio a notificação formal: a Ordem dos Advogados suspendeu Nathan, aguardando o desfecho dos processos criminais. Ele não podia mais exercer a advocacia nem trabalhar no escritório do pai. Meu pai teve que enviar cartas a todos os clientes de Nathan, explicando que seus casos seriam transferidos a outros advogados. Ouvi, através da comunidade jurídica, que vários clientes encerraram totalmente o contrato com o escritório ao receberem as cartas. Ninguém queria ter seus casos tratados por uma firma cujo sócio havia roubado de contas fiduciárias de clientes. A reputação do escritório estava desmoronando, levando tudo e todos consigo. No dia da audiência preliminar de Nathan, dirigi-me ao tribunal, dizendo a mim mesmo que ia apenas para ver com meus próprios olhos as consequências finalmente alcançando o filho dourado. Sentei-me na última fila do tribunal enquanto meu pai e o caro advogado de Nathan discutiam por clemência. Nathan vestia um terno que provavelmente custava $5.000 e mantinha a cabeça baixa. A promotora era uma mulher na casa dos 40, com olhar cansado e irritado, que apresentou provas das dívidas de jogo de Nathan, registros de cassinos, extratos de cartão de crédito e documentos de empréstimos. O total ultrapassava $400.000, muito mais do que os 3 milhões que meu pai me dissera. Ela mostrou como Nathan roubara sistematicamente de 8 diferentes contas de clientes ao longo de 3 anos, sempre retirando valores pequenos o suficiente para pensar que ninguém notaria imediatamente. O rosto do juiz ficava cada vez mais sério e fechado a cada nova evidência apresentada. Depois que a audiência terminou,
fiquei parado no corredor do tribunal, observando o chão de mármore e os painéis de madeira enquanto respirava fundo, tentando processar tudo o que havia acontecido. Meu pai saiu da sala de audiências e me avistou imediatamente, caminhando rapidamente em minha direção com o rosto vermelho de raiva, perguntou por que eu estava ali se não ia ajudá-lo. Respondi que estava apenas assistindo seu filho dourado finalmente encarar a realidade, e que talvez, se ele tivesse responsabilizado Nathan anos atrás em vez de encobri-lo e alimentar seus piores impulsos, não estaríamos naquele momento. Ele me chamou de cruel e vingativo, e eu disse que estava sendo honesto, afastando-me enquanto ele ainda falava. Uma semana depois, as notícias sobre Lydia chegaram pelos canais oficiais, sua suspensão na ordem dos advogados havia se tornado permanente. Os investigadores descobriram que ela havia falsificado certificados de educação continuada durante 3 anos consecutivos, sem nunca ter participado dos cursos obrigatórios, apenas enviando certificados falsos enquanto passava o tempo no clube com seu instrutor de tênis e personal trainer. O relatório da ordem dizia que ela demonstrava um padrão de desonestidade que a tornava inapta para exercer a advocacia. Pensei no Mercedes dela com a placa personalizada Lavier One e me perguntei se ainda tinha o carro ou se isso também havia desaparecido, junto com todo o resto. 3 dias depois, recebi uma mensagem da minha mãe pedindo para nos encontrarmos para um café. Ela nunca havia me mandado mensagem antes e nem tinha meu número até recentemente, provavelmente conseguido com alguém. Concordei e escolhi um café pequeno do outro lado da cidade, onde ninguém dos círculos jurídicos do meu pai nos veria. Ela entrou parecendo menor do que eu lembrava, usando jeans e um suéter simples, em vez das roupas caras que meu pai sempre insistia que ela usasse para manter as aparências. O cansaço em seu rosto não vinha da falta de sono, era mais profundo, o tipo que aparece quando se carrega peso demais por tempo demais. Sentamos, e ela pediu café preto, sem açúcar, o que me surpreendeu, porque sempre tomava com creme e 2 colheres de açúcar. Perguntei se ela estava bem, e ela riu, mas a risada soou vazia. Disse que viverá em uma prisão de expectativas e julgamentos do meu pai por 30 anos, cada decisão filtrada pelo que ele pensaria, pelo que pareceria aos colegas, se atendia aos padrões da imagem da família. Falou sobre ter assistido meu pai destruir seu próprio filho por causa de uma prova e como, finalmente, algo quebrou em sua capacidade de fingir que tudo estava bem. Passou décadas permitindo o comportamento tóxico dele, mantendo-se em silêncio enquanto ele destruía relacionamentos e esmagava pessoas por seu desejo de status. Pediu desculpas novamente por não me defender quando ele trocou as fechaduras, por escolher sua aprovação em vez do filho próprio. Eu disse que entendia, que não era simples, que o controle do pai era sufocante e que ela havia ficado presa nisso por mais tempo do que qualquer um. Ela chorou silenciosamente sobre o café, enquanto os outros clientes fingiam não notar, e me contou que tinha uma poupança que meu pai não conhecia, dinheiro que vinha guardando há anos caso um dia encontrasse coragem para sair. Perguntei o que a impedia agora, e ela respondeu: medo, hábito, o terror de recomeçar aos seus anos depois de ter construído toda a identidade em torno de ser esposa dele. Conversamos por 2 horas, e quando saímos, ela me abraçou apertado e agradeceu por não tê-la rejeitado depois de tudo. Naquela noite, sentado no meu apartamento, olhando para o contrato do empreendimento comercial espalhado sobre minha mesa, tomei minha decisão. Meu pai ligou na manhã seguinte, e deixei tocar 2 vezes antes de atender. Disse a ele que não lhe daria dinheiro, mas que ajudaria minha mãe caso ela decidisse deixá-lo. Houve um silêncio tão longo que pensei que ele havia desligado, até que finalmente disse que eu era exatamente como sempre pensou, egoísta e vingativo, disposto a assistir minha própria família sofrer para alimentar meu ego. A voz dele carregava aquele mesmo tom frio do dia em que me entregou a carta de deserdamento. Senti meu maxilar se apertar, mas mantive a voz firme e disse que ele foi quem decidiu que eu não era mais família quando fracassei na prova, e que eu simplesmente levará suas palavras a sério nos últimos 3 anos. Ele gaguejou, tentando dizer que era diferente, que eu o envergonhara diante de colegas e pares, que Nathan e Lydia enfrentavam consequências reais enquanto eu me preocupava com sentimentos feridos. Deixei-o terminar seu desabafo e, então, disse que o fracasso do escritório dele e as consequências que seus filhos dourados enfrentavam não eram problemas meus para resolver, o único membro da família que eu estava disposto a ajudar era minha mãe, caso ela quisesse sair. Meu pai começou a gritar sobre lealdade, sangue e obrigação familiar. Eu respondi que aquelas palavras não significavam nada vindo de alguém que jogou fora seu próprio filho por causa de uma prova enquanto gastava centenas de milhares protegendo ladrões e mentirosos apenas porque haviam passado em um exame. Ele desligou na minha cara,
e eu fiquei ali, segurando o telefone, sentindo-me mais leve do que em anos. O peso que carregava, aquela necessidade desesperada de sua aprovação e validação, simplesmente evaporou, eu não precisava mais de nada dele. 6 semanas depois, aconteceu a audiência de negociação de pena de Nathan. Eu não tinha planejado ir, mas Robert me convenceu de que eu me arrependeria de perder. Sentamo-nos na última fila enquanto Nathan ficava diante do juiz, vestindo um terno caro que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal de muitas pessoas. Seu advogado apresentou o acordo de confissão de crime por desfalque qualificado, propondo 18 meses de detenção em prisão local e 5 anos de liberdade condicional. Meu pai estava na primeira fila, parecendo ter envelhecido 10 anos desde a última vez que o vi, o rosto cinzento, a postura confiante que sempre carregara havia desaparecido, substituída por ombros curvados e mãos trêmulas. Nathan chorava, pedindo desculpas ao juiz por seu problema com jogos, como se isso pudesse de alguma forma justificar o roubo dos clientes vulneráveis que confiaram a ele suas economias. A promotora levantou-se e listou cada vítima pelo nome, descrevendo como Nathan havia tomado os fundos de acordos e pagamentos de divórcios para alimentar máquinas caça-níqueis e mesas de pôquer. Uma idosa perdeu toda a sua indenização de divórcio, um veterano deficiente teve sua compensação por ferimentos roubada. Nathan manteve a cabeça baixa durante tudo, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto meu pai olhava fixamente para a frente, recusando-se a encarar alguém. O juiz aceitou o acordo, mas deixou claro que considerava a conduta de Nathan desprezível e seu arrependimento questionável, afirmando que o único motivo para concordar com o acordo foi a restituição integral, embora observasse que a restituição paga por terceiros não demonstrava responsabilidade genuína. Nathan recebeu a ordem de se apresentar à prisão do condado em 2 semanas. Meu pai tentou se aproximar de mim no corredor depois da audiência, mas eu passei por ele sem parar, sem olhar para trás. 2 semanas após a sentença de Nathan, o aviso de fechamento do escritório foi enviado, a seguradora de responsabilidade profissional cancelou a cobertura, citando a condenação criminal e as violações éticas, e os clientes que ainda restavam fugiram do escândalo, sem querer que seus casos ficassem associados a um escritório cujo sócio roubara de contas fiduciárias. Meu pai enviou e-mails a todos os contatos tentando se explicar, tentando salvar algo, mas ninguém quis se envolver. 30 anos de construção de uma reputação jurídica destruídos porque ele valorizava a aparência de sucesso acima da integridade ou responsabilidade real. Ele havia permitido o vício em jogos de Nathan por anos, encoberto os roubos, reposto o dinheiro antes das auditorias, tudo para proteger o nome da família. Mas proteger o nome sem enfrentar a podridão por baixo significava que tudo desmoronaria ainda mais quando a verdade finalmente viesse à tona. Ouvi de antigos colegas que meu pai estava tentando vender a casa para cobrir as dívidas restantes. A hipoteca que havia feito para pagar a restituição de Nathan o esmagava, e o fechamento do escritório significava ausência de renda para honrá-la. Tudo que ele havia construído havia desaparecido, e não restava nada além de 2 filhos enfrentando sanções criminais e éticas e um terceiro que não queria nada com ele. Na terça-feira de manhã, minha mãe me ligou e disse que havia entrado com o pedido de divórcio. A voz dela soava mais firme do que no café, mais segura. Mudará-se para um pequeno apartamento usando suas economias secretas e disse ao meu pai que estava cansada de permitir sua obsessão tóxica por status e de assistir enquanto ele destruía todos ao redor. Ele tentou convencê-la a ficar, prometendo que as coisas seriam diferentes, mas ela respondeu que ouvia essas promessas há 30 anos e que nada nunca mudava. Agradeceu-me por lhe dar coragem para finalmente sair, por mostrar que a vida existia fora da sombra do meu pai. Começamos a ter jantares semanais no apartamento dela, apenas nós duas, reconstruindo a relação que deveríamos ter tido desde sempre. Ela falava sobre cursar disciplinas na faculdade comunitária, fazer amigos que não se importavam com a reputação jurídica do marido, descobrir quem era além de ser a senhora Harrison. Parecia mais jovem de alguma forma, mais leve, como se tivesse carregado um peso que finalmente desapareceu. Ajudava a organizar o apartamento e havia rir de coisas nem tão engraçadas, apenas desfrutando da liberdade de rir sem se preocupar com a aparência ou quem observava. 6 meses se passaram, e o empreendimento comercial finalmente foi fechado. Robert me chamou para seu escritório e me apresentou a nova empresa, Letteread, com nossos 2 nomes na porta. Ele disse que eu havia conquistado a sociedade integral através do trabalho que coloquei e dos negócios que fechei. Meu nome estava na porta, meu nome de verdade, não algum legado herdado ou reputação que eu precisasse honrar. Eu estava construindo algo real, baseado no mérito, e não em conexões familiares ou status.
Minha mãe veio ao pequeno jantar de celebração organizado por Robert, e parecia genuinamente feliz pela primeira vez em anos. Tinha começado a fazer aulas de arte, feito amizade com outras mulheres passando por divórcios e mudanças na vida, contava histórias sobre seu professor de pintura, o café que descobrira, o clube de leitura que havia ingressado. Estava descobrindo quem era fora da sombra do meu pai, e era lindo de se ver. Sentei-me ali e percebi que reprovar na prova da ordem tinha sido a melhor coisa que me aconteceu, porque me libertou de um legado que era podre em seu núcleo. Nathan cumpria sua sentença no presídio do condado, Lídia trabalhava em uma loja de varejo porque ninguém contrataria uma advogada descredenciada, e meu pai vivia sozinho em um apartamento alugado, ainda amargurado com o fracasso dos filhos. Enquanto isso, eu tinha um negócio de sucesso, um relacionamento real com minha mãe e a certeza de que tudo o que construí era meu, porque eu havia conquistado, e não porque alguém me entregou ou porque passei no teste certo no momento certo.